Olá, amigos. Meu nome é Edgard e eu sou autor do livro Benício e esse é o meu canal Diga Edgard. Esse é o nono vídeo de uma série de vídeos que eu tenho feito com alguns comentários sobre a série House of the Dragon, Casa do Dragão. E esse nono episódio ele foi chamado de The Council Green, cuja tradução é O Conselho Verde. Como a gente viu no episódio anterior, o rei Viserys ele faleceu, mas antes de falecer, em seu leito de morte, quem estava ali com ele era a rainha Alicent. E durante esses últimos momentos dele, ele estava ali confuso, né? Devidamente por conta da dor, por conta da leite de papoula e tudo mais, e ele balbuciou ali, ele deixou ali escapar algumas frases que a rainha Alicent interpretou muito errado. Bom, ele disse que segundo o Aegon, o primeiro conquistador Targaryen, ele havia sonhado com um terror e tudo mais que viria do norte, enfim, que são os caminhantes brancos, né? E que quem ia vencer essa batalha seria o príncipe prometido e tudo mais. Só que como ele se confundiu ali por conta da dor, por conta dessa substância que ele estava bebendo e tudo mais, ele acabou só pronunciando algumas palavras, ele pronunciou Aegon, ele pronunciou príncipe e tudo mais. E o que aconteceu? A rainha Alicent acreditou então que, na verdade, o rei ele estava tentando trocar o sucessor dele. Ao invés de passar o trono para Rhaenyra, que passasse então para o Aegon, que é o filho dos dois, o filho mais velho da rainha Alicent e do rei Viserys. Então, nesse episódio, a gente vê o seguinte, que o rei, ele faleceu, a notícia ali vai se espalhando aos poucos, né, pelo castelo e tudo mais. A rainha Alicent, ela fica sabendo, então, que o rei faleceu, ela conta pro pai, conta para ele também sobre essas últimas palavras que o rei falou e tudo mais. E então fica ali entendido quem deve suceder o rei Viserys é, na verdade, o Aegon. Então eles se reúnem ali numa espécie de conselho, o Conselho Verde, porque o verde é a cor da família Hightower, para discutir então como vai acontecer essa sucessão. Só que na reunião, a rainha Alicent, ela descobre que eles já estavam tramando essa sucessão antes mesmo do rei falecer, enfim, e ela fica puta da vida ali. Ela diz o seguinte, que as coisas vão ser como ela tá querendo, enfim. Eu sei que nessa reunião, pessoal, acontecem muitas coisas, como por exemplo, o Sir Criston Cole, ele acaba ali assassinando um dos conselheiros, porque o conselheiro, ao entender que aquilo que está acontecendo se configura como uma traição, ele acaba mostrando-se resistente a isso. E aí, então, o Sir Criston Cole, que agora é o Cavaleiro da Rainha, ele acaba assassinando esse cara e tudo mais. Bom, o clima nessa reunião ele tá bastante tenso, principalmente porque alguns dos lords ali, eles acreditam que o Viserys ele não ia mudar a posição dele de última hora. Eles conhecem o Viserys há muito tempo e eles sustentam então que a Rhaenyra é a legítima herdeira do Viserys e que ele não mudaria de decisão. Da mesma forma, a rainha Alicent e o pai dela, o Otto Hightower, que é a mão do rei, eles sustentam então nessa mudança repentina de decisão do Viserys, o que a gente sabe na verdade foi ali um total engano. E entre esse clima ali bastante, né, caloroso e tudo mais, uma das decisões do Otto Hightower é que eles exterminem, que eles matem a Rhaenyra e os filhos dela para que não haja nenhuma resistência. Só que a rainha Alicent, ela quer que o governo do filho dela comece de uma forma pacífica, que ele não tenha violência. Então fica esse atrito ali entre pai e filha sobre como serão os novos passos ali antes de coroar o rei. E falando em coroação do rei, o Aegon, que vai ser então nomeado rei, ele precisa ser encontrado. Só que ele não tá no castelo. Ele tem ali alguns hábitos, né? Ele costuma fugir do castelo para aproveitar, para curtir, enfim, né? Para fazer as coisas que ele gosta fora do castelo. E o guarda real ali, então, ele é encontrado pelo Otto Hightower, que é a mão do rei, e a mão do rei pede que esse cavaleiro vá procurar então o Aegon para fora do castelo e que traga diretamente a ele. Esse rapaz, né, esse guarda, ele chama o irmão dele gêmeo e os dois então vão procurar pelo Aegon. Por outro lado, a rainha pede que o Sir Criston Cole vá procurar o Aegon. Por quê? Porque ela quer conversar com ele antes de todos esses detalhamentos e tal, sobre como vai ser a coroação. E o
Sir Criston Cole vai então junto com o Aemond, que se oferece para poder ajudar a procurar o irmão. É importante dizer o seguinte: como a gente falou que na reunião verde ficou esse atrito entre pai e filha, entre a rainha e o mão do rei, o que que acontece? O Otto, ele quer convencer o Aegon a aceitar os planos dele para poder de matar a Rhaenyra com os filhos e tudo mais. Já a rainha quer encontrar o Aegon primeiro porque ela quer convencer o filho a não fazer esse tipo de coisa, que seja algo mais pacífico e tudo mais. Bom, eu não vou me prolongar aqui, só quero dizer o seguinte, que o Aegon, ele finalmente foi encontrado porque a Mysaria, aquela moça que a gente viu no começo da série, que ela era a namorada, a amante, enfim, do Daemon, ela que encontrou ele e ela troca então essa informação para dizer aonde o Aegon está por alguns benefícios, por dinheiro e por alguns benefícios, enfim. E quando o Aegon, então, ele é encontrado, acontece ali uma briga entre o cavaleiro dele e o Sir Criston Cole, acontece uma briga entre o Aemond e o Aegon e tudo mais, né, para ver quem vai levar o garoto para quem, enfim. No fim, quem acaba ganhando essa disputa é o Sir Criston Cole, e ele leva então o Aegon para a rainha. Depois a gente vê a rainha conversando com o Aegon e tudo mais, falando para ele então que esse reinado dele tem que começar de uma forma pacífica. Acontece que o Aegon já não nem acredita que o pai dele havia mudado de ideia e tudo mais, até que ela mostra então ali a espada, né, o punhal ali que vai passando de rei para rei desde do Aegon Conquistador, e é aí que ele começa a acreditar naquilo, embora esteja ainda um pouco resistente. Durante a coroação ali do Aegon, ele vai entrando meio tenso e tudo mais, né, para poder ser coroado, e quando ele tá de costas para o povo, o povo foi tudo levado lá, às pressas, né, levado ali na marra e tudo mais, para poder apoiar essa coroação. E quando chega lá, então, ele tá ali de costas e tudo mais, mas quando ele se vira, né, coroado já, com a coroa do Aegon Conquistador e tudo mais, depois que ele foi ungido ali pelo Alto Septão e tudo mais, ele se vira, a gente consegue ver no olhar dele que ele começa a gostar daquilo. Então, aquela pessoa que a princípio não queria o trono, parece que agora sente, então, que está gostando daquilo. Antes dessa coroação, a gente vê que a princesa Rhaenys, ela estava ali na Fortaleza Vermelha, né? Porque como tinha acontecido um jantar uma noite antes, né, com a Rhaenyra, com a família, tudo, a gente vê que a Rhaenys, ela estava ali na Fortaleza Vermelha, no castelo e tudo mais. Só que quando o rei Viserys morre e a notícia começa a se espalhar, eles trancam ali os criados, as pessoas que sabem, né, que o rei morreu, porque eles não querem que essa notícia se espalhe e tudo mais, eles trancam elas nas masmorras. E a Rhaenys, ela tem a porta do quarto dela trancada, e ela já começa então a perceber que tem alguma coisa acontecendo. Logo mais, a Rainha Alicent vai conversar com ela e vai falar pra ela que ela tem que oferecer, né, lealdade pra eles ali, pros Hightower e tudo mais, e ela tem que pensar nisso. Só que a Rhaenys, ela não oferece essa lealdade pra eles, e mais tarde a gente vê que um dos cavaleiros brancos lá, um dos guardas reais, salva a Rhaenys e fala pra ela o seguinte: olha, vai pra Pedra do Dragão e conta então pra Rhaenyra o que tá acontecendo e tudo mais. E a gente vê então a Rhaenys saindo do castelo, passando ali pela multidão e tudo mais, que tá sendo arrastada pro Fosso dos Dragões para ver a coroação. A Rhaenys acaba se perdendo desse guarda e tudo mais, e ela então vai ali assistir também a coroação do Aegon. Porém, ela acaba fugindo, escapando e tudo mais, e ela vai pegar ali então a dragão dela, a Meleys. E essa é a cena final desse episódio, quando ali está acontecendo a coroação do Aegon. A Meleys, então, ela quebra ali o chão, né, do Fosso dos Dragões e tudo mais, e a Rhaenys aparece ali, então, com o dragão dela na frente ali de todas as pessoas que estão ali presenciando esse evento. E ali fica uma cena muito
foda, eu achei muito legal, muito interessante essa cena e tudo mais. Muita gente tem falado que ela deveria ter gritado ali, falado Dracarys, que é o comando pro dragão soltar fogo, mas ela não fala aquilo. Mais tarde, no outro episódio, provavelmente a gente vai conseguir entender o motivo pelo qual ela não falou sobre isso. Mas enfim, então a cena começa com isso ali, a Rhaenys acabando com a alegria dos Hightower. Bom, pessoal, esse foi os meus comentários sobre o 9º episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e também compartilhe com quem você acha que vai gostar dessa breve resenha. Também se inscreva no meu canal. E se você quiser conhecer o meu livro Benício, eu vou deixar para vocês o link na descrição e deixar alguns vídeos aqui comigo falando então um pouco mais sobre esse livro. Muito obrigado e até a próxima.